Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Então pessoal, hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante para a história, isso mesmo, para a história. Um assunto que eu acredito que vocês já devem ter escutado por aí, ou já até mesmo deve ter estudado. Mas se não estudou, não escutou, não tem problema. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre esse assunto. E que assunto é esse, professor Felipe? Que assunto é esse? Esse assunto é a pré-história. Isso mesmo, a pré-história. Né? Vamos falar um pouco mais da pré-história. Só que o seguinte, dentro da pré-história a gente vai abordar três temas. Quais são esses três temas? Vou explicar para vocês. Muita calma nessa hora. Esses temas justamente Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Isso mesmo, Idade dos Metais, professor. Como assim? Esse é um estilo de rock? Não, é um ciclo, um período da pré-história, isso mesmo. Mas não se preocupa que eu vou explicar isso bem direitinho aqui para vocês, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar falando um pouco, dando uma introdução sobre o que é a pré-história. O que é a pré-história, né? Então, o que é que a gente pode definir assim, o que é a pré-história? Oh, o que é a pré-história? Então, a pré-história, pessoal, é o seguinte, ela é definida como ciclos, 3 ciclos, na verdade, que eu acabei de falar agora, 3 ciclos, né? Anterior ao surgimento da escrita. E a pré-história também é basicamente dividida nesses 3 pontos. Esses 3 pontos que eu acabei de falar para vocês, né? Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Isso mesmo. Então, para começar, eu quero falar para vocês o que é o Paleolítico, o que foi o Paleolítico, né? Vamos saber aí o que foi o Paleolítico. Eu trouxe alguns pontos para vocês e vocês vão ver aí o que seria o Paleolítico. Primeiramente, gente, o que a gente tem que entender sobre o Paleolítico? O Paleolítico é tido como a mais longa, né, o mais longo ciclo da pré-história. Por volta aí de 8 mil anos antes de Cristo, ó, antes de Cristo, muito antes. Então, o que acontece? Eu destaquei alguns pontos aqui para vocês e o primeiro ponto que eu quero falar era o seguinte, que o pessoal, as pessoas, a população, os seres humanos daquela época, eles eram nômades. E aí vocês me perguntam, como assim, professor? Como era esse negócio de nômades? Isso mesmo, gente. Nômade porque eles não tinham um lugar exato para ficar. Então, uma hora ele estava aqui, outra hora ele estava lá, outra hora estava lá na frente, né? Mas eu vou dar um exemplo para ficar melhor. Olha só, por que nômade? Olha só esse exemplo bem bacana para vocês. Então, uma hora eles estavam aqui em João Pessoa. Outra hora ele estava lá em Campina Grande. E outra hora ele estava lá em Alagoa Grande, a terra do nosso Jackson do Pandeiro. E de repente foi embora lá para a Baía da Traição. Olha só. Mas por que isso, professor? Por que isso? Olha só, eles eram nômades. Então, como eles eram nômades, eles eram um estilo de vida deles. Porque além de ser nômades, eles também eram conhecidos como caçadores e coletores. Tá? Esse é outro tópico que eu quero falar para vocês. Caçadores e coletores. E uma coisa tem a ver com a outra. Por quê? Por que que acontece? Deixa eu dar um exemplo bem bacana para vocês. Então, de repente eles estavam aqui em João Pessoa e ficava aqui em João Pessoa de janeiro a março. De janeiro a março era a época da manga. Muita manga aqui nessa região de João Pessoa, que delícia, manga. Né? Mas de repente acabava a época da manga. E aí eles iam para onde? Ia lá para Campina Grande. Chegava lá em Campina Grande, tinha o quê? Jaca. A época da jaca, isso mesmo. E ficava lá de março a junho, a época da jaca. E quando a jaca acabava, eles iam lá para Lagoa Grande, como eu falei para vocês. A terra do nosso querido Jackson. E quando chegava lá em Alagoa Grande, o que é que acontecia? Lá tinha muita mangaba. Mangaba, olha, fruta muito boa. E aí ficava lá, né, de junho a setembro por aí. E depois acabava a mangaba. E aí eles tinham que ir lá para Baía da Traição. Chegava lá na Baía da Traição, lá onde tem muitas tribos indígenas. E o que acontecia? Lá já tinha outras frutas também daquela época, que ia de setembro até o final do ano, até dezembro. E que fruta era essa? A acelora. Pode ser a acelora, pode ser, com certeza. A acelora é muito bom, vitamina C. Então,
E aí era dessa forma que funcionava. Por isso que eles eram nômades, ficavam no canto, depois ficavam no outro, depois no outro, depois no outro, depois no outro. E esse era o estilo de vida deles, tá? Então é importante vocês saberem disso. Por isso que eles eram nômades. E outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu trouxe aqui para vocês, é justamente a questão da linguagem. Aí vocês me perguntam, professor Felipe, como é que ele se comunicava? Bem, ele se comunicava com pequenos sons, quase que barulhos, né? E gestos, tá? E aí o que acontecia? Além de pequenos sons e gestos, tinha também a questão da pintura, isso mesmo, olha, quase que eu erro, ó. Pintura rupestres. As pinturas rupestres que são obras de arte muito lindas que temos aí na natureza, até hoje que ficou. Olha só que interessante. Então, a pintura rupestre também era um meio de se comunicar. Era quase que uma carta que ele deixava ali naquela caverna e iam embora. Quando chegava outro, eles viam o que tinha, o que não tinha, como foi que eles viveram, o estilo de vida deles naquele lugar. Olha só que legal. Era como se fosse um recado que tinha ficado ali, daquele pessoal que passou pelaquela região. Muito bom, gente, muito legal. Mas, enfim, depois de outro momento eu falo bem detalhado o que é pinturas rupestres. Vamos seguir em frente. Seguindo em frente, a gente vai para o finalzinho do período paleolítico e a gente vê o domínio do fogo. Isso mesmo! O domínio do fogo, gente, vai surgir basicamente quase que no finalzinho do período paleolítico, isso mesmo. E isso vai ser uma transformação muito legal. Por quê? Essa questão do domínio do fogo vai proporcionar à população uma nova experiência de vida. E o que seria essa experiência? Né? Vamos falar aqui da comida, porque antes do domínio do fogo não podia se cozinhar as coisas, colocar no fogo para assar, vamos dizer assim. Então era tudo cru. Se comia cru, mas com o domínio do fogo veio essa transformação, né? Isso mesmo, então foi uma inovação muito bacana naquela época. E saindo do Paleolítico, indo para o Neolítico, a gente vê o seguinte, como é que foi o Neolítico? Eu vou falar um pouquinho mais ainda sobre o fogo, tá? Muita calma nessa hora, que o fogo aqui vai esquentar. Então é o seguinte, saindo do Paleolítico e indo para o Neolítico, o que é que acontece, gente? Neste segundo ciclo da pré-história, né, o homem alcançou um importante grau de estabilidade e evolução também. E eu trouxe alguns pontos aqui para vocês também. Que pontos são esses? Primeiro a gente vai falar da sedentarização. Sedentarização. Aí você fala, professor, às vezes eu escuto isso, fulaninho me chamando de sedentário, ciclaninho me chamando de que eu tô meio sedentário. Não se preocupa, que eu também já escutei isso, já me chamaram de sedentário. Eu acho que eu tô até um pouquinho sedentário também. Mas eu vou explicar esse termo sedentário. Lembra que eu falei que no ciclo anterior do Paleolítico eles eram nômades? Então, nômades eles iam de um lugar para o outro. Aqui no Neolítico eles são sedentários, então eles já não ficam mais indo de um lugar para o outro. Aqui agora eles permanecem, eles ficam. Isso mesmo. Outra coisa que eu quero chamar para vocês, chamar a atenção de vocês, é justamente a questão da agricultura, o desenvolvimento da agricultura. Olha só que bacana, né? Outra coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente a domesticação de animais, a criação de animais, né? Boi, ovelhas e outros animais daquela época, eles já começaram a criar, a ter uma domesticação de animais. Olha só que interessante. E outra coisa que eu quero trazer para vocês também é justamente o controle do sistema do polimento. Como assim, professor, polimento? Gente, no período anterior, que é o Paleolítico, a pedra era muito rústica. Os materiais deles eram de pedra, mas a pedra era muito rústica, né? E o que acontecia? Agora no Neolítico tem um polimento dessas pedras. As pedras elas estão mais afiadas. Afiada para quê? Para usar nas lanças no momento da escaça. Isso mesmo. Então as pedras estavam muito mais afiadas.
Então, recapitulando aí essa questão do Neolítico, o que é que acontece? Então, o homem nesse momento, ele vai se tornar sedentário, tá? Sedentário, ele começa a permanecer, a ficar naquele determinado local por mais tempo, ou ficando ali até o fim mesmo da sua vida, tá bom? A agricultura, o desenvolvimento da agricultura, e eu quero chamar a atenção de vocês para um grande detalhe, que no meio dessas minhas pesquisas, e vocês podem pesquisar depois também, tanto na internet como no livro, pode me procurar também nas redes sociais, não tem problema. O que foi que eu descobri? Que foi as mulheres. As mulheres elas são demais, sem sombra de dúvida. Foi as mulheres que observaram e descobriram essa questão da agricultura. Gente, que maravilha, gente. As mulheres elas descobriram, por quê? Começaram a observar, né, essa questão de que os pássaros, quando pegavam os grãos, levavam de um canto para o outro, né? O seu bico comia, enfim. Nesse processo todo, quando caía, elas observavam que começava a germinar uma planta que não era comum daquela região, germinava em outra região. E ela ficava se imaginando, quem foi que trouxe essa semente para cá, para essa região, que aqui nunca existiu? E agora está existindo. Então eles começaram a observar que muitas vezes caía os grãos dos pássaros ou das fezes dos animais mesmo. Então, a partir da observação, as mulheres muito observadoras da época observaram e viram que, devido a esse processo, muitas plantas de uma determinada região, plantas, árvores, de determinada região, começavam a germinar em outras regiões, devido a esse, vamos dizer assim, esse processo que os animais faziam. Muito bem feito, por sinal, né? E aí as mulheres colocaram em prática esse processo de agricultura. Então, começou com elas. Outro detalhe que eu quero trazer para vocês também é o seguinte, que esse processo de agricultura é um processo que começou em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Não foi assim, começou primeiro aqui, no Brasil, depois na Ásia, depois nos Estados Unidos, depois na América Central. Não, não foi assim não. Começou ao mesmo tempo em vários lugares, tá? Segundo registros e pesquisas recentemente colocadas aí na internet e nos livros também. Vocês podem pesquisar depois, não tem problema, tá bom? Então, esse é o ponto aí da agricultura. E da domesticação dos animais, vem justamente isso. Eles começaram a cuidar mais, a levar esses animais para onde eles iam. E também, né, ter o cercado, fazer o cercadozinho e colocar lá as vacas, os bois, os cabritos, né, tomando de conta. E aí também tem a questão da agricultura, como eu falei para vocês. E o polimento do material. Ok, beleza? Vamos lá para o próximo ponto, o próximo ciclo. Que ciclo é esse? Ó, que ciclo é esse? Eu falei no comecinho, será que alguém se lembra? Vamos lá. Olha só. O ciclo agora é a idade dos metais. Tem pessoas que acham que isso até é uma banda de rock, um estilo de rock, mas não é não, tá? É justamente o terceiro e último ciclo da pré-história, a idade dos metais. E como é que foi esse período? Esse período é considerado como o ciclo final da pré-história e ele vai até o surgimento da escrita cuneiforme, se eu não estiver enganado, acho que é a escrita cuneiforme, isso mesmo, pelos sumérios, acho que é por aí. Você que está em casa aí, dá uma pesquisada, você vai tirar essa dúvida com 100% de certeza. Mas, o que acontece? Eu acredito que seja por 400 mil anos antes de Cristo, por aí, né? Isso mesmo. Então, ó, há muito tempo. Então, esse período, ele proporcionou também grandes avanços. E que avanço foi esse? Que avanço foi esse? Esse avanço aí foi um avanço muito longo e um avanço de assim, muito bom para a população daquela época. Por quê? A gente pode ver o seguinte, a mistura, se deu a questão da mistura. Já tinha o surgimento, tá? Já teve o surgimento também de alguns metais, mas também o surgimento de misturar um metal com o outro. E na mistura desse metal um com o outro, fez com que surgisse um novo metal mais forte. Isso mesmo, um metal mais forte. E também nesse processo, dentro desse processo,
desse período, desse ciclo da Idade dos Metais, também teve a concretização da divisão, né, das tarefas. Como assim, professor? Das tarefas. Isso mesmo. Então as mulheres ficavam responsáveis pela agricultura, muitas vezes ficavam responsáveis pela agricultura e pelas crianças, e os homens cuidavam da pesca e dos animais. Né? E também tinha a diversificação também por idade. E já no finalzinho vai surgir as primeiras vilas, né? As primeiras vilas e os primeiros centros urbanos daquele período. Tá bom, pessoal? E para finalizar, o seguinte, foi nessa etapa, o que foi que aconteceu? Que a agricultura se tornou muito importante, muito mais importante nessa etapa final, porque o que acontece? A agricultura ela vai surgindo e ela vai evoluindo. Tudo faz parte de um processo de evolução. Vai evoluindo cada vez mais e mais e mais. E os centros urbanos também vão evoluindo. As pequenas aldeias elas vão crescendo. E os habitantes vão crescendo, a população vai crescendo. Tá? Então é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E logo, logo a gente estará de volta aqui para mais uma aula de História com o professor Felipe. Tá bom? Tudo de bom para vocês, saúde e paz, gratidão. Tchau, tchau.